Fala pessoal, tudo bem? A nossa videoaula complementar de hoje vai ser sobre sondagem SPT. Basicamente, a sondagem SPT para nós engenheiros é uma ferramenta fundamental quando a gente vai fazer o dimensionamento das nossas fundações profundas ou rasas. Basicamente, uma sondagem SPT ela é constituída por um tripé. Aqui eu estou olhando no site dessa empresa Sete Engenharia. Basicamente, é composta por um tripé com uma roldana. A gente tem um cabo de aço e esse cabo de aço vai içar um peso. Tudo isso é definido por norma. Então, é, esse peso deve ter por padrão 65 quilos e ele tem que ser içado a uma altura de 75 centímetros, sendo então liberado para que ele bata num amostrador que vai penetrar o solo. Essa penetração ela deve ser feita de 15 em 15 centímetros, sendo considerado para nossa análise apenas os 30 centímetros finais dessa sondagem. Então, basicamente, eu tenho um vídeo aqui no YouTube que demonstra isso para a gente. O amostrador é inserido no solo, esse peso vai ser içado a uma altura de 75 centímetros e vai ser liberado para bater no amostrador. Esse amostrador deve penetrar 15 centímetros no solo e vai ser notado quantos golpes foram necessários para penetrar esses 15 centímetros. Mais 15 centímetros, número de golpes. Mais 15 centímetros e o número de golpes. Como a gente avança apenas 45 centímetros com a penetração do amostrador, temos restante para uma camada de 1,55 m, que eles vão ser removidos com auxílio de um trado. Então a gente penetra 45 centímetros com um amostrador, retira e escava até o final do metro para ser feita a análise. O processo da execução dessa sondagem é basicamente esse. Ela vai ser feita até alcançar o impenetrável. Eu trouxe aqui para vocês, então, pessoal, um exemplo de uma sondagem, tá? Cada escritório de engenharia vai ter um relatório de sondagem diferente, mas, no geral, a cara dele é mais ou menos essa daqui. Então, o que a gente tem de informação relevante aqui? Na hora de dimensionar uma fundação, para uma fundação profunda, por exemplo, que o atrito lateral vai ser bem importante para ela, a gente tem aqui essa informação do perfil do nosso solo. Então a gente tem camadas de perfil. Aqui nessa coluna são indicadas as profundidades de cada camada, sendo que a primeira camada desse nosso relatório é de uma argila arenosa, mole e marrom. A partir de 2,45 m até 4,45 m, a gente tem uma camada de argila arenosa, média a mole, marrom amarelado. Então, essas informações são importantes, por exemplo, para se considerar o atrito lateral em uma estaca. Além disso, a gente tem aqui a profundidade de cada amostra de solo retirada, então, primeiro metro, segundo metro, terceiro, quarto e assim por diante. Além disso, nós temos aqui o índice SPT para os 30 centímetros iniciais, que nós não vamos utilizar esse dado. O que é interessante aqui para a gente é esse dado de índice SPT para os 30 centímetros finais. Ou seja, o amostrador penetrou 15 centímetros, que a gente vai ignorar, e os próximos 30 nós vamos considerar no nosso dimensionamento. Aqui a gente tem então um índice, por exemplo, para o primeiro metro, de 3 golpes para se penetrar 30 centímetros. Já aqui no 12º metro, foram necessários 40 golpes para se penetrar esses 30 centímetros. Então, a partir do perfil do solo e do índice SPT, dos 30 centímetros finais, nós fazemos o dimensionamento das nossas fundações. Outro fator importantíssimo para a nossa sondagem é o nível de água. Nesse caso, nós tivemos um nível de água que começou em aproximadamente os 7 metros aqui. O nível de água é importantíssimo na definição do tipo de fundação que vai ser utilizada. Pois, por exemplo, uma fundação de estaca escavada simples,
não pode ser executada num solo que possui nível d'água. Então, por exemplo, nessa sondagem, o nosso nível da água começou aqui em 6,80 metros. Esse laudo de sondagem também informa o nível de água final de 6,49 metros. O que isso quer dizer? Quando a água foi encontrada, ela estava aqui nessa camada de 6,80 metros. Porém, essa água subiu. Ela foi minando a água do furo. Então, essa é uma informação importante para a gente também, para definir o nível da água depois dele estabilizar. Tá? Aqui nesse trecho, nós também temos a data de execução da sondagem, a data de início e a data de término. É informado também o peso que é liberado sobre o amostrador e a altura de queda. Também temos aqui nessa sondagem um gráfico representando os índices de SPT, sendo a linha contínua os 30 centímetros finais. Então ela vem acompanhando aqui os mesmos resultados apresentados aqui nessa tabela, nessa coluna, e na linha tracejada é apresentado o índice de SPT dos 30 centímetros iniciais. O que vai ser interessante para a gente é essa linha contínua. Basicamente, as informações que nós retiramos de uma sondagem são essas, tá, pessoal? Obrigado por assistirem a aula e até a próxima.